Aí ele vai ativar a gravação aqui para mim e grava no meu local. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, sejam Diego, bem-vindos a mais uma espera mais um reunião pouquinho, aí. depois já vai, tá? Oi, oi? Dá um mute, Daniel, please. Aí eu vou pedir o Daniel deixar os microfones todos mudos, tá? Pessoal, eu estou gravando aqui para a gente não... Depois eu corto essa parte. Marcel, vou pedir para você mutar teu microfone, tá? Desculpa. Eu vou mutar os microfones, Daniel, pedir para o Daniel mutar os microfones. No final, aí eu abro aqui para a gente vão anotando as dúvidas e a gente começa a debater, mas só para gravar essa parte aqui de apresentação, tá? Vamos lá? Bom, boa noite, pessoal. Essa é a nossa reunião mensal com assinantes, né, do Saco Fiscal. E a gente também tem a honra de convidar alguns parceiros e algumas software houses que também têm alguma ligação com o Saco Fiscal, seja através da plataforma do contador, seja através do Saco Fiscal, seja através de alguma parceria em comum e principalmente assinantes do Saco Fiscal. Então, nessas reuniões mensais, a gente vem trazendo temas que são, de certa forma, emergentes, quentes e que estão ali rodeando as software houses sobre essa questão, assim, no dia a dia, que não é que atrapalha a software house, mas que demanda ali um comentário, uma reunião, uma solução, algumas coisas assim, tá? A gente fez a primeira reunião no começo do mês, aberta, sobre o risco, né, das integrações contábeis. E aí, ela foi aberta para toda a comunidade de desenvolvedores fiscais, lá no Telegram, e a partir dessa reunião em diante, ela é fechada para assinantes do Saco Fiscal e alguns convidados que a gente vai trazendo aí, especiais e parceiros. Tá? Esta reunião a gente agendou para tratar do tema LGPD e privacidade de dados. Né? Tem um calendário aí se apertando, né? Independente de questões de votação de Congresso ou não, eu vou comentar sobre isso, mas tem um calendário que se aproxima, tá? E cada vez mais vai ficando apertado se as software houses deixam para se inteirar do assunto em cima da hora, né? A gente já tá, o Brasil inteiro ele já está atrasado com relação à privacidade de dados e no que diz respeito às medidas práticas, tanto por parte de empresas que vão implementar quanto por parte de software houses que estão inseridas de alguma forma, isso já tem um prazo muito curto. Tá? Então, a ideia é a gente trazer para cá, para os assinantes e parceiros do Saco Fiscal, o que a gente faz nos nossos conteúdos. Né? A coisa é mais prática, mais pragmática, sem muita prolixidade, sem muita enrolação, e extraindo o que é necessário para botar em prática. Essa que é a ideia. Tá? Nessa primeira reunião, eu vou passar uma régua e nivelar a questão conceitual. Para quem não viu nada sobre a LGPD ou para quem já acompanhou, a gente vai deixar nivelado as questões conceituais, tá? Para poder, numa segunda parte, a gente falar mais especificamente de implementação e os atores aí na implementação. Mas a gente falar de implementação, falar de framework de implantação, falar de privacidade de dados, medidas práticas no software em si, sem a gente nivelar alguns conceitos, acaba a gente deturpando e tumultuando o trabalho. Então, por isso, essa régua para nivelar os conceitos, o que envolve LGPD. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Acho que vai pedir aqui para o Daniel autorizar. Parece que não apareceu ainda, Marco. Deixa eu ver aqui, host. Porque você desabilitou participantes screen sharing. Vê se ele vai... Host. Eu vou deixar você host de novo, vai ser. Tá, isso, pode ser. Joga a bola para cá que eu vou compartilhar. Joia. Beleza. Bom, vou compartilhar toda a tela para não correr o risco de perder aqui
a apresentação. Todos vocês estão vendo minha tela, pessoal? Tá tranquilo aí para todo mundo? Sim. Show de bola. Bom, então a gente vai entender alguns conceitos e a partir desses conceitos, eu também estou inserido nesse processo, nós começamos a praticar a questão de fazer analogia. À medida que a gente vai vendo conceitos, eu vou olhando para a minha software house e vou olhando para o processo que eu estou inserido nos meus clientes. Tá? A ideia é que a gente veja os conceitos e olhe para dentro de casa e comece a enxergar situações, né, cenários em que eu possa estar inserido nisso. Por isso que a gente fala de impacto para software house. Ok? Bom, um dos maiores desafios que eu considero em relação à privacidade de dados e LGPD é justamente o entendimento dos conceitos envolvidos. Tá? Eu participei de algumas lives do começo do ano para cá, pessoas que eu venho conversando, que eu compartilho, né, o que eu estou me capacitando, o que vem acontecendo, o que eu vejo, né? A gente conversa muito e já admiti o pessoal na sala. E aí o que acontece? A gente vê uma deturpação muito grande de conceitos a partir de um mal, eu chamo de mal, né? Mas é uma situação até entendível, a especulação. Então, eu acompanho muita especulação, tá? E aí, alguns encontros, algumas lives de profissionais de tecnologia, eu participei de uma desastrosa, tá? Eu considero desastrosa, porque em vez de se tratar realmente dos conceitos e partir para a aplicabilidade, o pessoal especulou muito. Mas isso sim, como é que pode isso acontecer? Isso não vai acontecer, a lei não pode permitir isso. Então, a falta de conceito gera muita especulação. Tá? Gera muita especulação. E isso atrapalha. Igual eu comento lá no curso de tributação, por exemplo, que o maior pecado da software house, do desenvolvedor na questão fiscal, é o generalismo. Né? Quando você generaliza a parte fiscal, a gente já viu isso, poxa, isso é o maior vilão. Então, a especulação é um dos vilões com relação a LGPD e privacidade de dados. O pessoal não lê, não se intera, não interage, forma conceito próprio e começa a especular. Isso não ajuda. Tá? Então, é um dos principais desafios que eu acho você tomar o tempo para se inteirar e formar o conceito necessário em relação à privacidade de dados e LGPD. Beleza? Bom, a coisa toda ela nasce com a União Europeia, tá? Com uma regulação chamada GDPR, General Data Protection Regulation. Tá? A GDPR é como se fosse a mãe, tá? A legislação que, lógico, pertence à União Europeia e onde nasce, tá? Os conceitos que a gente tem hoje. Basicamente, o que a gente tem na LGPD é praticamente um espelho da GDPR, com alguns aspectos legais, tá? E algumas diferenças aí de nomenclaturas. Mas, assim, o que a gente tem na LGPD, a base é a GDPR. Então, a partir do momento que a base é a GDPR, hoje, quando a gente estuda, quando a gente procura certificação, eu vou falar sobre isso, de DPO, né, ela é toda em cima da GDPR. Tá? Quando você tem a GDPR, você tem um guarda-chuva maior, mais rígido, mais amplo, e dele a gente tem a LGPD com algumas nuances, tá? E também alguns probleminhas de subjetividade, que na GDPR se torna mais claro, mas na LGPD não dá para ignorar a questão do direito, né, a questão legal. Na LGPD ficou um pouco a desejar. Já a GDPR ela especializa bastante coisa, tá? A princípio, o pessoal que está batendo na sala, eu já estou dando o aceite aqui. Bom, a premissa, né? Por quê? Proteção de dados. Vamos esquecer GDPR, LGPD, vamos entender o conceito, né? O porquê da necessidade de proteção de dados. Principalmente proteção de pessoas,
tá? Quando a gente fala proteção de pessoas, pessoas físicas, tá? A legislação de proteção de dados, ela não atinge a pessoa jurídica como vítima. Não, é a pessoa física. Então, não há o que se falar em proteção de dados para a pessoa jurídica, tá? Sempre a finalidade, a premissa da privacidade de dados é para proteger, preservar a pessoa física. Em que sentido? No sentido de tratamento de seus dados pessoais. E aí a gente tem um problema cultural muito grande, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente não dá a devida atenção, o devido valor à questão do dado pessoal. A gente ignora, tá? Ao ponto de que, assim, já foi muito comum, hoje o marketing digital já inibe bastante isso, mas quem nunca ouviu falar em venda de base de dados, de e-mail, venda de base de clientes, ainda se pratica isso, né? E isso mostra o quanto a gente está muito atrasado em relação à devida atenção necessária para a privacidade de dados. A importância que a gente dá a isso, né? Então, já na União Europeia, quando se fala assim, poxa, eu estou vendendo uma base de dados aqui, eu estou vendendo uma informação pessoal, isso é tratado assim de forma crítica, tá? De forma muito séria, beleza? Bom, o que acontece quando a gente tem esse guarda-chuva, né? O que ele vem exigir? Tá? Ele vem exigir que as empresas, né, os controladores, eles cuidem das informações pessoais, tá? Com o devido zelo. Para quê? Para proteger a pessoa física. Então, ele exige que todos os controladores que lidam com informações pessoais, tá? No caso da GDPR, dos residentes da União Europeia, que eles implementem técnicas e medidas para proteger isso. No caso da LGPD, de pessoas brasileiras, tá? Que residem no Brasil. A finalidade, então, é garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência dos sistemas e serviços de processamento. A gente vai falar muito sobre isso, confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá? Gravem bem isso, porque isso é o pilar, tá? Quando se fala em privacidade de dados. Ou seja, a gente leva muito a sério a privacidade de dados como um todo, não somente a questão lei, a questão legal de LGPD. Por isso que a gente fala em garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ok? Bom, no caso da LGPD, tá? E aí, especializando um pouco, saindo da União Europeia, vindo para a LGPD, tá? O que acontece? O que é relevante para a LGPD a nível de Brasil? Tá? Ela se aplica, né, às empresas que têm esses requisitos. Ela tem estabelecimento no Brasil, então, mesmo que a empresa seja estrangeira, mas ela tem estabelecimento no Brasil, ela está sob a LGPD. Tá? Ela está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Ok? Se ela oferece serviços ao mercado consumidor brasileiro, ou seja, a empresa ela é estrangeira, ela não está no território brasileiro, mas ela oferece serviços no mercado brasileiro. Vou dar um exemplo bem chulo. Digamos que a Amazon, Google, Facebook não tivesse escritório no Brasil, mas eles estão estendendo serviços aqui no Brasil. E aí, a partir do momento que um cidadão brasileiro ele é ofertado desse serviço, tá? Esse conjunto está dentro do guarda-chuva, está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Tá? Também quando coletam e tratam dados de pessoas localizadas no Brasil. Tá? Isso também está dentro do guarda-chuva da LGPD. O que não é relevante para a LGPD? Quando a gente fala não é relevante, não é critério de exclusão, não interessa o que acontece. Tá? A gente chama de não é relevante. É o meio de tratamento, ou seja, se é internet,
ou se é uma ficha de papel, não importa. A lei olha da mesma forma um banco de dados digital ou uma caixa cheia de ficha de papel preenchida à mão. Por exemplo, uma caixa de currículos. A caixa de currículos tem a mesma importância que um banco de dados. Beleza? Também a sede da empresa. Não interessa o país onde ela é sede. Tá? Isso, para a LGPD, não importa. A sede é americana, é na Ásia, não importa. A sede da empresa. Onde os dados estão também não é relevante, porque na privacidade de dados, o que a gente olha? Tratamento. Então, se o banco de dados fica na Ásia, se o banco de dados fica na Europa, isso para a LGPD não é relevante. É relevante o processo do tratamento. Ok? E a nacionalidade dos titulares de dados. Ela não faz essa distinção. Tá? Se o titular é brasileiro, se o titular é americano, para a LGPD, ela não é relevante. Tá? Esse resumo foi extraído do Office Bloom, é um site muito bacana, tá? Eles prestam consultoria. Tá? Recomendo depois vocês passarem uma olhada nesse pessoal. Bom, e aí a gente vem para o colchão conceitual mais importante, fundamentos. Ou seja, qual é a base, qual é o pilar da privacidade de dados, né? Eu não estou preocupado agora com LGPD, com legislação, com multa, o que eu tenho que fazer? Eu estou preocupado com a cultura de privacidade de dados. Por que é e como é que eu dou importância na informação pessoal. Tá? É um pouco mais do que legislação, é cultural. Tá? E aí a gente fala de CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nessa questão de fundamentos, vem a segurança da informação. Tá? Ela é uma disciplina, ela é um item, tá? Que visa preservar justamente a CID, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, segurança da informação anda junto com privacidade de dados. Tá? O que eu chamo de confidencialidade? É garantir que a informação não será conhecida, visível, acessível por pessoas que não sejam autorizadas. Isso é o princípio da confidencialidade. Pilar é uma viga, tá? Na estrutura. Confidencialidade. Quem não está autorizado não pode ter acesso ao meu dado pessoal. O titular, pessoa física, ele é soberano sobre seus dados. Ele é quem decide. Eu quero autorizar que esse tenha acesso, que esse não tenha. Então, confidencialidade é o primeiro princípio. Integridade, ou seja, a informação que está armazenada, né, que está sendo transferida, ela está correta, ela é íntegra para quem está recebendo. Eu garanto que ela é íntegra, está correta sobre essa pessoa. E a disponibilidade, ou seja, disponibilidade é quando você garante que aquela informação, aquele dado do titular, ele é obtido sempre que for necessário. O titular está requisitando, um órgão está requisitando, o governo, o que for, está requisitando, ela tem que estar disponível. A gente não discute indisponibilidade. Tá? Então, esses são os três pilares da privacidade de dados: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso aí a gente tem que estar sempre com isso aí em mente, com isso aí na frente, tá? E aí a gente já chama para algumas palavras-chave, alguns cenários-chave, tá? Por exemplo, você pode ter segurança sem ter privacidade. Posso ter todo um esquema de segurança de informação, governança em segurança, todo o aparato ali de segurança de dados, segurança de rede, segurança de banco de dados, de aplicação, mas eu não tenho privacidade. Já o inverso não é possível. Você não tem como ter privacidade de dados sem segurança da informação. Por isso que quando a gente... Lá no final eu vou falar sobre a certificação de PO e a ISO 27000, ela é item obrigatório. Você tem que conhecer sobre os princípios de governança de segurança da informação. Tá? Então, eu posso ter toda a segurança da informação e não ter privacidade. Está disponível, né, para qualquer um. Mas eu não tenho como ter privacidade de dados sem ter segurança.
Então, eu preciso ter uma política de segurança de informação quando eu penso em privacidade de dados. Beleza? Vão anotando dúvidas aí, deixa no chat, que quando eu terminar aqui, eu já vou para o chat ou abro os microfones e a gente começa a bater o papo, tá? Bom, e aí, quando a gente fala em privacidade de dados, titular de dados, o que é o objetivo ali, o objeto de proteção? O dado pessoal. O que é o dado pessoal? Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável. Vamos guardar isso aqui, tá? Identificada ou identificável. Então, dado pessoal é tudo que leva a identificar a pessoa física. Beleza? Esse é o conceito universal imutável. Isso é o dado pessoal. Tudo que leva a identificar João, Maria, José, ou que torne ele identificável. Beleza? Pode ser identificada direta ou indiretamente. Em particular, por referência a um identificador, como um nome, número de identificação, uma matrícula, dados de localização. Então, isso quer dizer o seguinte, o endereço é um dado pessoal. Por quê? Porque através do endereço eu chego na pessoa. Um identificador online, tá? Ou fatores específicos, tá? De identidade. Fatores físicos, características físicas, fisiológicas, identidade genética, mental, econômica, cultural ou social. Ou seja, o conjunto de informações que chega, que rastreia aquela pessoa física é um dado pessoal. É o que a gente chama de dado sensível. É o que a gente escuta muito em LGPD. Beleza? Alguns exemplos de dado pessoal, de dados sensíveis, tá? Textos, figuras, gráficos, fotografia, vídeos, áudios, qualquer outro meio possível de identificar uma pessoa. E aí a gente já lembra quando a gente fala, por exemplo, em foto e vídeo, tá? Sistema de monitoramento digital de imagens, identificação de biometria, identificação por imagens, né? Na China isso foi muito discutido na China quando foi lançada a questão de que nas ruas as câmeras vão identificando os cidadãos e já vão identificando no painel quem que é aquela pessoa, quem que é, até que ponto isso tem que estar dentro de uma política de privacidade de dados. E aí a China tem que se adequar, se ela pretende acordos comerciais e tal, a tratar essa questão da privacidade, porque a foto do rosto da pessoa identifica quem é a pessoa. Beleza? Tranquilo o conceito até aqui? Bom, falando em GDPR e LGPD, né, olhando para os dois conceitos ao mesmo tempo, o que converge entre GDPR e LGPD, a gente tem o dado pessoal classificado em dados indiretos e dados diretos. Tá? Dados diretos, eles são atribuídos diretamente ao indivíduo, a uma pessoa. Tá? Ou seja, o nome da pessoa, o CPF da pessoa, a foto da pessoa, a impressão digital, biometria ali, impressão digital, isso são dados diretos. Tá? Esses dados identificam diretamente o titular dele, identifica diretamente o proprietário daquela informação. Por isso que a gente chama de dados diretos. Tá? Dados indiretos são aqueles que poderão, combinado a outras informações, identificar o titular. Ou seja, dados indiretos, eles podem, combinado com outras informações, levar você a identificar quem é a pessoa. Exemplo, placa de carro, número de matrícula ou endereço IP da sua conexão. A placa de carro não diz que Marco Polo, assim, pela placa, inicialmente você não sabe que Marco Polo é o dono daquele carro. Mas, pela placa, você consegue acessar sistemas de consulta de placas que trazem o proprietário do veículo. Então, a placa do carro é um dado indireto. Através de um número de matrícula da escola ou da faculdade, ou o número de matrícula da empresa, você chega ao titular daqueles dados, também é um dado indireto. Assim como o seu endereço IP de conexão. Então, uma das primeiras empresas que tiveram que tratar a questão de privacidade de dados foram os provedores de internet.
Porque o nosso endereço IP está ali disponível. Pelo endereço IP, eu não sei quem é o Daniel, onde o Wesley, onde o Marcel, que é o Marcel aquele IP, mas através do IP, vou ao provedor de internet com mais informações, eu chego na pessoa. Então, ele é um dado indireto. Tranquilo esse conceito? Dado direto e dado indireto. O fato de nem todos os controladores poderem rastrear uma placa de carro ou número de segurança social, o número do INSS, por exemplo, não quer dizer que é irrelevante. Ou seja, não é porque aquele dado indireto não diz de cara quem é o titular que ele é insignificante. Não. Na empresa, a gente vai aprendendo a perceber que isso é um dado indireto e aí na política de segurança da empresa tem um tratamento para aquilo ali. A gente não ignora na empresa que está implementando o compliance de privacidade de dados, a gente não ignora dados indiretos. Isso é uma placa de carro, não ligo, deixa aí. Não. Opa, isso é uma placa de carro. Pela placa de carro eu chego no titular. Tem um tratamento para isso aqui. Isso é a base da cultura de tratamento de dados. Tá? Vou dar um exemplo também de base de cultura. Tá? Tem um papel no chão da empresa, meio amassado, e ali está o nome, CPF e endereço. E aí a pessoa que cuida da limpeza, que trabalha na empresa, ela acha aquele papel, vê que tem um nome, um CPF, teoricamente, ela não pode amassar aquilo ali e manter no lixo. Ou ela não pode simplesmente colocar em qualquer lugar. A empresa tem a cultura de identificar que aquilo são informações sensíveis, são dados pessoais, e direcionar para o departamento ou para a pessoa responsável. Opa, eu sou responsável pela limpeza, ou outro setor, achei essa ficha, esse currículo preenchido à mão, por exemplo, que está aqui amassado. Não posso simplesmente pegar isso aí e dar qualquer destino. Dentro da empresa, dentro da política de segurança implementada, ela pega aquilo ali e entrega para destinação. Por quê? Porque as pessoas da empresa já têm compromisso com privacidade de dados. Não posso deixar dados pessoais vazar por aí. Beleza? Bom, quem são os atores na GDPR? Isso aqui é um ponto importante a gente entender, porque a mãe da legislação é a GDPR na União Europeia. Ela define quem são atores nesse tratamento de privacidade de dados. Tá? A gente tem o titular dos dados, é o principal ator, é o soberano sobre seus dados pessoais. Tá? Então, o titular é a pessoa física proprietária dos dados pessoais. Sempre vai ser chamado de titular. Ok? Controlador, também a gente vai ouvir falar muito nesse cara aqui, tá? Controlador. Controlador é uma pessoa física ou jurídica, ou uma autoridade pública, ou uma agência, uma autarquia, tá? Que determina o que vai acontecer com o dado pessoal. E aqui já começa a surgir algumas confusões de conceito. Então, para facilitar, quem que é o controlador dos dados pessoais? É a entidade que tem a autonomia para destinar os dados. Eu quero armazenar, eu quero tratar, eu quero mandar por e-mail, eu quero mandar para o provedor. Quem decide, quem coleta os dados do titular e decide sobre eles, decide o tratamento sobre eles, é caracterizado, é chamado de controlador. Tá? Na GDPR, o processador é quem literalmente vai processar esses dados, tá? Vai fazer tratamentos, vai classificar, vai separar, vai garimpar, vai fazer um BI, o que for, tá? É chamado de processador, ok? Que vai trabalhar em cima dos dados. Existe um conceito na GDPR de terceiro, tá? É quando essa entidade terceiro aqui é quando ela é autorizada pelo processador, pelo controlador, a tratar esses dados. Tá? Também é chamado de terceiro. Destinatário é para onde os dados vão, tá? Quem vai receber esses dados, ok? Então, a GDPR tem uma legislação e um tratamento específico para terceiro e para destinatário. E tem a figura do DPO, Data Protection Officer, tá? O DPO tornou-se uma profissão, tá? É o encarregado de dados, tá? O que é o DPO? É a pessoa responsável por todo o ecossistema de privacidade de dados na empresa.
tá? Ele é o gerente dos dados pessoais. Esse é o papel do DPO. Depois eu vou falar com mais calma sobre ele, tá? E existe também o papel da autoridade supervisora. Quem que é a autoridade supervisora? No Brasil, a LGPD prevê a própria ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é similar a uma agência reguladora, tá? Mas a ANPD não é a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que é o órgão que supervisiona, tá, a nível político e econômico, a aplicação da LGPD nas empresas. Então, esses são os agentes aqui perante a GDPR. Tem uma diferença quando a gente traz para LGPD. Tá? Na LGPD, eu não tenho processador e terceiro, nem destinatário. Na LGPD, eu tenho controlador e tenho operador. Se o operador é 1, 2, 3 agentes no processo, 3 empresas diferentes, as 3 são caracterizadas como operadores. Tá? Não tem o controlador, o processador e o terceiro. Beleza? Na LGPD, ela prevê apenas como operador. Pode ser bom e pode ser ruim. Tá? A gente sabe que em termos legais e no direito, quanto mais claro e especializado, menos problema a gente tem. Né? Então, na LGPD, ela traz apenas o conceito do operador. E ela mantém o encarregado de dados na LGPD, que a gente, né, já sabe que é o DPO, tá? E a autoridade supervisora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são os atores, os responsáveis no tratamento ali junto aos dados pessoais previstos já na legislação. Bom, conhecendo esses conceitos, a gente começa a entender qual é o propósito disso tudo, né? Ou seja, é transparência. Hoje em dia é muito comum a gente se queixar. Poxa, deixei meus dados num site para baixar um e-book. A gente já sabe que praticamente você vendeu sua alma, porque 300 instituições vão começar a te mandar campanhas vendendo coisas, né? Inclusive, a gente já está num nível de abuso, e aí eu vou deixar aqui não é um conselho, é uma dica para vocês, tá? Não façam isso. Você deixa os dados, o site pede o seu WhatsApp. Cara, logo em seguida já começa a chegar coisas no seu WhatsApp de pessoas que você não deu o seu número pessoal. Mas chega lá a campanha, oferta, aviso, sendo que você não pediu para ser contatado por aquele e-mail, né? Por aquela empresa. Mas não, você teve que deixar os dados para obter um e-book, para acessar um curso, alguma coisa. E aí no seu WhatsApp começa a chegar contato, gente até ligando no seu número sem que você pedisse. Né? Então, não está transparente quando eu deixo meus dados naquele site, o que vai ser feito com aqueles dados? Para quem que vão aqueles dados? Ok? Os dados pessoais devem ser coletados para propósitos especificados. Tem que estar muito claro para quem vai deixar os dados, qual é o propósito daquilo ali, para que eu estou deixando meus dados. Para que o cara está pedindo meu CPF numa landing page para baixar um e-book PDF? Para que ele está pedindo meu CPF? Então, o controlador, a empresa que coleta os dados e tem autonomia de tratamento sobre ele tem que considerar com muito cuidado qual é a finalidade desses dados pessoais. Para que ele não seja desvirtuado, para que ele não seja, poxa, isso aí foi parar na mão de 300 empresas que eu não autorizei. Então, o tratamento ele tem que ser necessário e adequado para aquilo que me foi proposto. Ok? Bom, o objetivo da coleta sempre tem que ser especificado antes. Tá? Não adianta você, depois que o cara deixou os dados, sua automação de marketing mandar um e-mail dizendo tudo que você vai fazer com aqueles dados. Não adianta porque você já coletou. A gente vai ver exemplos aqui sobre isso, tá? O objetivo da coleta tem que ser transparente, explícito, antes de coletar. Não depois. Ah, mas eu deixei ele informado. Como? Depois que ele preenche os dados, ele recebe um e-mail automático. Não serve. Você não deixou claro o tratamento de dado dele antes da coleta.
Tá? A especificação de finalidade ela tem que ser muito bem detalhada para que o titular decida, poxa, eu não quero deixar meus dados para isso. Para isso aqui, não. A gente vai ver uns exemplos depois que atinge muito o pessoal do marketing digital. Tá? Bom, quando a gente fala em propósito, transparência, tem esse cenário aqui que é previsto no artigo 5º da LGPD, que é muito claro o ciclo de vida do dado. Como que a lei enxerga o ciclo de vida dos dados quando eles são coletados, né? Então, ele começa aqui na coleta, tá? E aí a gente tem uma tabelinha que faz um comparativo. A etapa no ciclo de vida e como essa etapa era antes da LGPD e como ela fica depois da LGPD. Então, no caso da coleta, antes da LGPD, os dados são coletados indiscriminadamente. Ou seja, você não diz para que é o dado, o que vai fazer, como vai tratar. Já depois da LGPD, para coletar os dados, você tem que atender o princípio da necessidade e da finalidade. Tem que estar muito claro, depois da LGPD, como que é essa coleta. O processamento é a próxima etapa. Tá? Antes da LGPD, os dados não tinham um tratamento especificado. Tá? O que eu vou fazer com essa informação? Já com a LGPD, especificamente no artigo 7, deve estar muito claro qual é o tratamento que vai ser dado a esse dado. Beleza? Então, ela realmente, a LGPD é um marco na questão da coleta e do tratamento de dados pessoais. Na terceira etapa, que é a análise da informação, antes da LGPD, o que acontece? A análise de dados é feita para quê? Para entender o mercado, conhecer o perfil da pessoa, bolar estratégia para oferecer produto, para oferecer serviço. Já com a LGPD, o conceito de análise de dados ele deve ser enquadrado para uma finalidade da coleta. Ou seja, se eu coletei esses dados para emitir uma nota fiscal, tudo que for analisado dessa informação é para atender a finalidade de emissão de uma nota fiscal. Não posso utilizar esse dado aqui, analisar, para confrontar com o perfil de um CRM para mandar campanha de produto. Porque eu não informei isso para o titular dos dados. Eu informei que esses dados serão usados somente para a emissão da nota fiscal. Tá? Bom, no ciclo de vida dos dados, na etapa de compartilhamento, antes da LGPD, os dados são compartilhados indiscriminadamente, irresponsavelmente. Ou seja, por isso que a gente fala, deixou seus dados no site para baixar o e-book e você vendeu sua alma. Principalmente se ele pediu seu WhatsApp. Né? Já depois da LGPD, não. O compartilhamento de dados deve ser consentido pelos titulares. Guarda essa palavra que a gente vai falar sobre isso. Consentido. Consentimento. Tá? Então, só posso compartilhar se o titular autorizar. Da mesma forma, o armazenamento. Antes da LGPD, os dados são armazenados também indiscriminadamente e por tempo indeterminado. As famosas bases de dados legadas. Né? Já com a LGPD, não. Ele só pode ser armazenado e mantido com prazo definido até que aquela finalidade que eu apresentei seja alcançada. Ou seja, aqui a gente começa a ter alguns problemas e conflitos de legislação, tá? Mas tudo isso é previsto. Então, o que acontece? No ciclo de vida dos dados, nesse armazenamento, na etapa de armazenar, o que acontece? Olha só, coletei seus dados para emissão de nota fiscal. Beleza. Ele só pode ser, se só for informado isso para o titular dos dados, ele só pode ser armazenado para essa finalidade. E aí, por quanto tempo ele vai ser armazenado? Pelo tempo que a emissão de nota fiscal e obrigações legais exigem para aquele armazenamento. Então, aqui a gente já deixa claro uma coisa, tá? Aquele fluxo, loja, sistema, contabilidade, ele é muito protegido por uma base legal que eu vou falar daqui a pouco, que
é a legislação prévia, ou seja, já existe uma legislação que obriga a empresa, tá? Ela obriga a empresa a armazenar por 5 anos os documentos fiscais, no caso de escritório contábil, informações de departamento pessoal, de funcionários, são 20 anos o prazo de armazenagem. Então, já existe uma legislação para isso. A LGPD, no ordenamento jurídico, ali na pirâmide kelsiana, ela é uma lei ordinária, tá? Então, ela não pode simplesmente ferir outras legislações, tá? Então, tipo, sendo bem pragmático, poxa, eu tenho que armazenar XML por 5 anos? Tem sim. Mas ali tem dado pessoal. Beleza, tem uma legislação que já te diz, ó, tem que armazenar os documentos por 5 anos. Agora, qual é o cuidado que a empresa controladora dos dados tem que ter? Cara, dentro desse período eu estou cumprindo uma finalidade, porém, eu tenho que ter uma política de segurança que cubra o tratamento desses dados. Tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois de armazenar, é previsto no artigo 5º a reutilização desses dados. Tá? Quando se fala em reutilização, antes da LGPD, ninguém é consultado para isso. Já com a entrada, com a vigência da LGPD, quando esse dado for reutilizado, é preciso um novo consentimento do titular. Aí a gente vai falar de gestão de consentimento. Então, eu não posso pegar os dados com a finalidade de emissão de nota fiscal. Meu departamento comercial criou um produto, um serviço novo, e eu vou reutilizar esses dados para uma campanha de marketing. Antes da LGPD, hoje, por exemplo, isso acontece a rodo. Depois da LGPD, eu tenho que ter um consentimento do titular para reutilizar esses dados para essa campanha. Beleza? Bom, e aí a parte de onde finda, né, o fim do ciclo dos dados é a eliminação. E aí, antes da LGPD, esses dados eles são mantidos sem obrigatoriedade de ser eliminado. Ninguém obriga a eliminar esses dados. Já com a LGPD vigente, os dados pessoais, depois do devido tratamento que foi informado na coleta, eles têm que ser eliminados, salvo obrigação de cumprimento de legislação prévia. A gente vai ver sobre isso. Mas, a princípio, acabou a finalidade com aquele dado, elimina o dado. Por que isso? Porque existe um direito básico do titular dos dados, previsto na GDPR, na LGPD, que é o direito de exclusão. O titular ele tem o direito de ser excluído da sua base de dados. Aí já começa a arrepiar o pessoal de software, porque, poxa, como é que o cara vai chegar na loja? Olha só, eu quero exercer o meu direito de exclusão. Isso é uma pergunta-chave também, que a gente, na certificação, a gente vê, tipo assim, como é que eu sei que a empresa está preparada para o compliance de privacidade de dados? Quando eu chego lá e falo, olha, eu quero exercer meu direito de exclusão, eu quero desaparecer da sua base de dados. Dependendo como essa empresa vai vir a mim, eu sei se ela está dentro do compliance ou não. A maioria, poxa, mas esse cara está no financeiro, está no estoque, ele está no CRM, e aí? Aí a gente vai ver depois na parte prática como a gente mapeia isso e como a gente organiza essa situação, tá? Mas a eliminação ela é prevista no artigo 5º, atingiu a finalidade, não tem legislação prévia, exclui os dados. Exemplo, pesquisa. Pesquisa de opinião pública, pesquisa demográfica, houve um problema com o IBGE grave de vazamento de dados, porque quando eu faço uma pesquisa, eu coleto os dados ali da pessoa para traçar o perfil da pesquisa, só que quando a pesquisa termina a finalidade do tratamento. Então, os dados pessoais têm que ser eliminados. Os dados da pesquisa, não, mas os dados pessoais, sim, porque eles foram coletados para uma finalidade. Acabou a pesquisa? Acabou a finalidade. Exclui os dados pessoais e mantém só os dados da pesquisa. E tu? Um exemplo claro do processo de eliminação perante a LGPD. Beleza? Bom, o que acontece? Quando que esse ciclo de vida dos dados... Eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone aí, tá? Por favor. Quem está com o microfone ligado, por favor, deixe ele mutado, tá? Bom,
Quando que esse ciclo de vida dos dados ele não se aplica? Tá? Quando eu tenho base legal, como essas aqui que eu vou falar, onde a empresa realmente, eu tenho uma base legal que me impede de atuar dessa forma. A primeira base legal é o consentimento. Ou seja, se o titular deu consentimento, eu posso realizar todo o ciclo de tratamento dos dados sem problema nenhum. O primeiro deles é o consentimento. Tá? Cumprimento de obrigação regulatória ou legal. Está destacado aqui. Pronto. Aqui entra software house, automação comercial, contabilidade, SPED, nota fiscal e o caramba. Por quê? Existe uma demanda regulatória que obriga a armazenar XML por 5 anos, retificação de declaração, dados de departamento pessoal e social por 20 anos. Então, o cara não pode chegar no escritório de contabilidade e falar assim, eu quero exercer o meu direito de exclusão. Amigo, a gente tem uma demanda regulatória que impede você sumir da nossa base de dados. Mas a gente tem aqui um compliance onde a gente consegue atender, tá, essa demanda. Okay? Ou seja, tem uma privacidade de dados implementada, tá? E aí você não está exposto, mas excluso você não vai poder ficar. Tá? Por quê? Porque existe uma legislação, o pessoal da área de saúde que tem que guardar os prontuários. Agora, não é porque a legislação da área de saúde exige a guarda e arquivo dos prontuários, tá? Que você vai deixar, por exemplo, os fichários abertos, de fácil acesso. Qualquer um chegar lá e ter acesso ao arquivo, isso não. Então, você tem que ter um compliance implementado. Tá? No caso, para execução de contratos, tá? Ou itens relacionados a contrato, ou seja, basicamente, o cara está inadimplente. Ele não pode chegar na loja e falar assim, eu quero exercer o meu direito de exclusão. Por quê? Porque ele está inadimplente. Tá? E aí, essa base legal impede que ele seja excluso. Tá? Exercício de direitos em processos. Então, processos que já são processos judiciais que são marcados como processos públicos, né? de acesso público. Tá? Tutela de saúde, interesse legítimo. Esse interesse legítimo ele é um conceito que causa bastante confusão, tá? Mas um exemplo claro de interesse legítimo são os bancos. Então, o banco, quando coleta seu dado, obrigatoriamente, não é nem por demanda regulatória, é que pelo processo de análise de crédito, esses dados coletados pelo banco passam pelo Serasa. Isso é interesse legítimo. Não tem como eu falar para o banco, olha só, eu queria solicitar um empréstimo, contratar um empréstimo, está aqui meus dados, mas eu não autorizo você a fazer análise de crédito. Isso não existe. Por quê? Porque faz parte do processo de empréstimo a análise de crédito que passa por um órgão que analisa o crédito. Então, o compartilhamento desse dado é implícito. Ele atende uma base legal. Aí não tem o poder do consentimento do titular. Tá? No caso daqui, ó, para proteção ao crédito. Pronto. Esse para proteção ao crédito, ele se confunde até com um interesse legítimo. Então, nessas bases legais aqui, não há o que se falar em permissão, em consentimento. Tá? Por quê? Porque já existe na própria legislação base legal para isso aqui. O problema, um comentário meu particular, é que a gente vai ter uma enxurrada de processos a nível de STJ e STF. Por quê? Porque a gente tem uma vasta legislação civil, tributária, enfim, uma vasta legislação prévia que conflita com muitos processos fora dessa base legal. E aí o cara, poxa, não vou pagar, não vou ser penalizado por isso, entra com ação. E aí isso aí vai entubar, minha opinião, vai entubar muito STJ e STF para deliberar algumas questões, tá? Bom, duas técnicas que a gente precisa conhecer, falando um pouquinho da parte assim de mão na massa, né? Eu ainda quero a nossa segunda parte, eu vou tratar bem a questão prática, tá? Mas hoje eu quero nivelar os conceitos. Mas aí a gente tem que ter o conceito de duas técnicas, tá?
Uma técnica é a pseudonimização, tá? O que é pseudonimização? Pseudo, falso, né? É o quê? É uma técnica, tá? Onde você disfarça as entidades. Isso é pseudonimizar, tá? É disfarçar as entidades. Ou seja, o que acontece? Esse processo de pseudonimização, você coleta dados adicionais referente ao indivíduo, muito bem, porém os envolvidos no processo não conhecem a identidade do indivíduo. Então, um exemplo, uma câmera que registra os carros que passam na cancela, no shopping, no condomínio, no estacionamento, tá? O número da placa, a gente já viu que é um dado pessoal indireto. Beleza? Por quê? A placa não diz quem é o dono, mas pela placa eu chego no dono. Então, o controlador, ou seja, quem coletou esse dado e é responsável pelo tratamento, ele pode, através de uma chave, pseudonimizar essa informação do titular, separando, tá, quem é o titular do processo. Aqui no esqueminha de dados, é exatamente o que acontece. Ó. Eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa, e aí, na coleta, eu registrei Pedro tem uma idade, Lucas tem uma idade, Laura tem uma idade. De cara, o nome já identifica a pessoa, é um dado sensível, tá? Se eu tivesse só a idade, não. Mas o nome é um dado sensível. E aí, o que eu faço? Através de chaves, aqui um exemplo de chave, eu substituo a identificação do titular. Então, quem for Pedro de 10 anos, na realidade vai ser Batman 10 anos. Quem for Lucas de 40 anos, tá? Vai ser Superman de 40 anos. Quem for Laura de 36 anos, na verdade vai ser Mulher Maravilha 36 anos. A pseudonimização resolve os problemas? Está resolvido? Não. Ela é uma técnica, faz parte do tratamento, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque de posse dessa chave, eu consigo chegar no titular. Ó, se eu sei que todo Pedro é Batman, Batman é a chave. Então, onde eu tenho Batman 10 anos, se eu substituir a chave Batman, eu vou ver que Batman é Pedro. E que a idade é 10 anos. Eu cheguei de novo em Pedro 10 anos. Então, a pseudonimização, ela não é absoluta, única medida, ela é uma das, tá? Porém, ela é reversível. E aí a empresa que está implementando o compliance, ela tem que saber quando ela vai pseudonimizar e quando ela vai anonimizar, tá? Por isso que não adianta simplesmente adotar aquela ideia. Ah, LGPD é fácil, é só eu encriptar a tabela de pessoas. A gente sabe que para encriptar precisa de uma chave. E se eu usei uma chave para encriptar, teoricamente com essa chave eu decripto. É a mesma coisa aqui, ó. Então, simplesmente só encriptar uma tabela de pessoas não é a solução absoluta e eu estou tranquilo. Não. Ela é uma medida. Por quê? Porque toda encriptação é irreversível. Se eu tiver a chave, lógico, né? De posse da chave. Então, aí existe um fator chamado política de segurança da empresa. Onde tem pseudonimização, quem são as pessoas que têm a chave que permite reverter. Beleza? Então, os dados sobre pseudônimo são uma espécie de dados pessoais indiretos. Lembra do conceito de dado indireto? Indireto é tudo aquilo que ele sozinho não identifica, mas ele, com mais alguma informação, chega no titular. Então, por que ela é indireto? Porque o pseudônimo, com a chave, chega no titular. Por isso que ele é um dado indireto. E dado indireto é protegido pela privacidade de dados. Esse conceito é importantíssimo, tá? E aí a gente tem também a técnica de anonimização. Essa sim é irreversível, tá? Os dados anonimizados não são dados pessoais. Lembra da pesquisa? Coletei os dados, fiz uma pesquisa de mercado, acabou a finalidade, elimino os dados pessoais e só tem os dados da pesquisa. Os dados da pesquisa não são informações sensíveis, não são dados pessoais. Tá? Ou seja, na anonimização, eu não tenho reversão.
eu tenho Pedro, eu tenho a idade, eu aplico uma chave, e depois que eu tenho essa chave e o valor, essa porção de dados aqui é que vai para um outro banco, por exemplo. E aí, quem tem acesso a esse banco aqui, ó, só tem acesso à informação sem chave nenhuma. Ou seja, ele não tem acesso ao nome nesse outro banco de dados aqui. Aqui eu tenho uma anonimização, tá? Ou seja, só tem informação da pesquisa. Tá aqui, ó, minhas chaves e as idades no outro banco de dados. Eu não tenho essa ligação com o titular. Não tenho como chegar nele. Na anonimização, o processo é irreversível. Tá? Uma vez anonimizado, não pode haver condições técnicas de chegar no titular. Aí eu tenho uma anonimização. Beleza? Bom, por que tudo isso? Porque a base do trabalho dentro da privacidade de dados é o consentimento. Eu consento lá, ó, eu permito. Pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí, a partir do momento que eu falo que não pode, opa, tem que ter todo aquele tratamento que a gente viu, porque o titular ele é soberano. Eu não autorizo fazer isso com meus dados. E aí, o meu sistema de informação tem que estar preparado para isso. É aí que vai vir uma possível demanda dos nossos clientes, tá? Vou falar depois sobre isso. Quando, poxa, seu software tem que estar preparado para LGPD. Opa, tá bom, vamos lá. Sua empresa já tem uma política de segurança? Já tem uma política de privacidade de dados? Se tem, qual é o meu papel como fornecedor de seu software nessa política de privacidade de dados? Somente quando você me responder isso é que eu tenho condições de ir para o contrato e dizer o que eu posso me responsabilizar. Então, uma saída para as software houses se prepararem é isso, tá? Quando vem um cliente já exigindo as coisas em contrato, é muito cômodo para o cliente. Chego lá para o meu amigo Wendel, da SWL Software, olha só, Wendel, cara, minha empresa teve que se adequar ao LGPD e eu quero que você assine aqui garantindo que o software que eu uso, seu, está adequado. Poxa, e aí? Tranquilo, não tem problema. Qual é a sua política de segurança e a sua política de privacidade de dados? Qual é o meu papel na sua política de privacidade de dados? Se isso ficar claro aqui para a gente, eu olho e a gente bota em contrato, não tem problema. Mas sem isso, é precoce, imaturo e perigoso assinar qualquer contrato dessa natureza. Aí, se bem que também não há o que se falar ainda nisso, porque a gente não tem a NPD criada. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, sem a NPD, na boa, muitos contratos têm muita insegurança jurídica, porque a gente não tem a autoridade nacional ainda criada, uma série de notas técnicas que estão aguardando serem criadas para deliberar um monte de situação prática. A gente só tem a lei e a sociedade. Está faltando regulamentação técnica. Beleza? Bom, quando a gente fala que o titular tem que consentir a manipulação, o tratamento dos dados, aí a gente fala de gestão de consentimento. Tá? Isso é uma coisa fundamental no compliance de implementação de GDPR, LGPD, privacidade de dados. Como é que eu administro esse consentimento? Eu preciso administrar. Não é porque o cara falou, ó, pode, não pode. Eu preciso gerir isso, tá? Gerir essas permissões. Bom, gestão de consentimento, o que acontece? A LGPD, ela prevê isso muito claro, tá? O consentimento, consentir na LGPD é o quê? É a manifestação livre, informada e inequívoca, onde o titular concorda em ceder os dados para aquele tratamento. Isso é o consentimento. Olha só, está muito claro, transparente, inequívoco e livre, fui eu que dei o consentimento, para aquele tratamento com aquela finalidade por aquele prazo. Lembra das premissas? Pronto. Então, é uma permissão que eu dou. Tá? E aí o que acontece? Uma vez que houve o consentimento, a lei ela prevê a revogação. Eu posso desistir, cara. Eu acho que já está suficiente aí os meus dados e eu quero revogar o consentimento. E agora? Como é que você administra isso aqui? Ó? O que o usuário consentiu? O que ele não quer mais consentir? Ou seja, eu quero permitir parcialmente apenas, ou eu quero revogar tudo?
o controlador, a empresa, o lojista, quem for, ele tem que ter essa administração aqui, ó. E gestão de consentimento é uma boa oportunidade de ferramenta e tecnologia para software house, tá? Você já está lá no cliente, ele já usa o teu sistema. O seu sistema, o nosso sistema, já é ferramenta de manipulação de dados pessoais. Agora eu vou entender o que é gestão de consentimento para agregar valor ao meu software como módulo, como plus, como o que for. Mas eu sei que ele precisa de gestão de consentimento. E como eu forneço solução em software, vou fornecer para ele isso aqui, ó, CMP, Consent Management Platform. Vou fornecer para ele uma plataforma de gestão de consentimento. Por que não? Ele vai precisar. E eu faço software, lógico, dentro do perfil aí de cada software house, tá? Isso aqui, gente, gestão de consentimento para o marketing digital é essencial e o bicho papão, porque é onde pega. O que a gente está acostumado? Olha os exemplos aqui, ó. Eu quero pegar um e-book, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho um formulário onde eu preencho meus dados e tem um texto ali informando, ó, ao se cadastrar nessa promoção, você aceita os termos de acordo com a nossa política de privacidade. Cara, eu não sei qual é a tua política de privacidade, não sei o que você vai fazer com meus dados. Então, de cara, formulário de captura de lead, com essa informação apenas aqui de caráter informativo, não atende à especificação da coleta. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui? Aqui a gente começa a fazer o nosso dever de casa, tá? Antes de falar do nosso produto de software, de adequação do software, vamos olhar para a software house. Eu devo ter um site lá, que eu peço informações, o cara entra no meu site para pedir demonstração, ou você faz e-book, ou você tem blog, ou você faz mídia social para promover o seu produto de software, e você está pedindo para coletar o lead. Então você já tem que fazer o seu dever de casa nesse aspecto. Ou seja, como é que eu coleto o lead corretamente? Aqui, ó. Também não adianta o texto estar com uma caixa pré-marcada. Ah, mas o usuário pode desmarcar. Só que na legislação, o usuário quem tem que vir aqui e é ele quem tem que permitir. Você não pode trazer marcado permitido por ele. Então, um formulário de captura de lead adequado é onde você tem a descrição da finalidade do tratamento e ele é quem escolhe se ele quer permitir ou não. E não você trazer só informativo ou trazer só os textos. É o que acontece, ó, no caso dos leads. Obter consentimento explícito, são nulas as autorizações genéricas. Isso aqui, ó, uma autorização não está me dizendo nada, tá? E adeus às caixas de seleção pré-marcadas. Não atendem, tá? Lembrando do ciclo de vida de coleta de dados, ou seja, quando eu coleto o lead, tem que estar muito claro na minha coleta de informação esse ciclo aqui, ó. Para mim, que estou preenchendo. Aos poucos a sociedade vai se acostumar com isso aqui, ó. Pô, mas eu não estou vendo aqui na descrição dele esse ciclo, o que ele vai fazer com a informação. Atentando às bases legais, tá? Então isso aqui anda junto. Ciclo de vida dos dados e as bases legais que isentam esse ciclo, tá? Isso aqui anda junto. Mas está aqui um exemplo, tá? De como deve se proceder e na questão do detalhe, tá? Como é que eu posso detalhar isso mais na prática? Aqui está um exemplo, tá? De uma UI, de uma telinha, onde você propicia isso devidamente. Ó, aqui você fala sobre sua política de privacidade de dados, tá? Beleza, ele entendeu. E aí o que acontece? Ele vai ter aqui, ó, por exemplo, o tratamento de cookies, tá? Ele vai clicar aqui, ó, cookies estritamente necessário. Ele vai ter essa visão aqui, ó. Os cookies que são necessários são aqueles cookies que são obrigatórios para o funcionamento do serviço ou do site. Como eles são obrigatórios, não tem opção de escolher, ele é obrigatório. Eu informo que aquele cookie ali, ó, ele é sempre ativo. Aí o titular escolhe, poxa, esses cookies são usados aonde? Eles são usados aqui, ó, e eles são obrigatórios. Então, não quero seguir. Ele não segue. Mas eu estou informando quais são os cookies, onde eles são usados e eles são usados como obrigatórios, sempre ativo. Pronto, eu tenho a opção de não seguir.
Beleza? Por exemplo, cookies de desempenho. São cookies que permitem a questão do tráfego, de melhoria, mas você está dizendo que os dados serão anonimizados e tal. Não tem opção de não escolher isso aqui. Então, eu estou dizendo que ele é sempre ativo e estou mostrando quais cookies são usados. Cookies funcionais, tá? Aí eu começo a ter flexibilidade. São cookies que regulam funcionamentos no site, por exemplo. E aí eu posso escolher, ó, ativo ou inativo aqui, ó. Se eu quero permitir meus dados para esses cookies aqui, ó. E eu também permito aqui, ó, compartilhar ou não com essas empresas aqui, ó. Beleza? Nos cookies de segmentação, por exemplo, aqui eu estou informando onde os cookies vão ser usados especificamente. Ó, eles vão para Analytics, eles vão para ADS, eles vão para Facebook, beleza? E tenho também uma opção mais detalhada, onde o usuário pode aqui, ó, ativar ou desativar o que ele permite de tratamento de dados dele com esses cookies, com esses agentes aqui, ó. Posso permitir todos ou escolher para quem que eu posso permitir. Esse cenário aqui é um exemplo, mas é quase que uma unanimidade em relação a tratamento de informação pessoal, tá? Tem um site aqui, eu já deixei ele aqui na agulha, para mostrar para vocês um exemplo, tá? Isso aqui é uma plataforma de gestão de consentimento, mas ela mostra aqui para a gente, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó. Esse site ele usa cookies para melhorar a navegação. Eu posso dar um aceite global, mas ele me dá a opção detalhada aqui, ó, minhas opções. Ele me mostra aqui, ó, o que eu posso ou não autorizar. Ó, necessários. Esses aqui, ó, eu não tenho opção de desligar. Eles são necessários para o funcionamento do site. Eu posso não quero usar o site, então, e vou embora. Propaganda. Opa! Aqui, ó, ele está me dizendo que os meus cookies, aliás, que os cookies do site com meus dados vão ser usados no HubSpot, vão ser usados no Analytics e vão ser usados aqui, ó. HubSpot, Analytics, eu posso desligar. Ó, eu quero permitir só esse aqui. Não, eu quero que meus dados possam ir apenas para o Analytics. O restante eu não quero. Ou eu posso ser mais específico, ó. Cookies do tipo de... Aqui, ó. São categorias que ele dá de exemplo aqui, tá? Eu posso escolher aqui, ó, o que eu quero permitir com meus dados ou não. Performance, funcional, tá? Isso aqui é a porta de entrada para uma gestão de consentimento. Ou seja, você armazena o que aquele usuário consentiu de entrada e ainda tem o ciclo de vida. A qualquer momento ele pode querer vir aqui no site e falar, cara, estava autorizado compartilhar meus dados com Analytics, não quero mais. Você vai armazenar que ele, naquela data, naquela hora, autorizou e que na linha do tempo, naquela outra data, naquela outra hora, ele desautorizou. Aí eu já não posso ter um monte de tratamento porque ele desautorizou. Isso é gestão de consentimento. Então veja como o pessoal do marketing digital e você na sua software house, a hora que vai coletar dados para e-book, blog, essas coisas, que você já tem que começar a tratar esse tipo de informação. Beleza? Então, onde que a gente quem quiser buscar mais informações sobre esse tipo de coisa, né? LGPD, privacidade, tratamento de dados, existe a capacitação de DPO, tá? É uma capacitação composta por 3 cursos, obrigatoriamente, tá? Onde você, ao cumprir a jornada e passar nos 3 cursos, você está apto a fazer a certificação para DPO, tá? A instituição que tem credibilidade para isso é uma instituição que tem que ser vinculada à ECSIM. Ela tem que ser autorizada à ECSIM. ECSIM é o órgão da Unidade Europeia que certifica, né, o profissional de privacidade de dados, o DPO. Então, você começa fazendo um curso de Data Protection Foundation, a gente chama de Foundation, tá? São os fundamentos, são os conceitos. Depois, você faz o curso de Practitioner, tá? Nesse curso aqui, você aprende, na prática, a implementação do compliance, a fazer o inventário de dados, fluxo de processo, mapear onde tem dado pessoal,
documentar isso, fazer a destinação, junto com o pessoal de TI, com o pessoal comercial, tá? E o terceiro curso é o ISO 27001, tá? Que é especialista em segurança da informação. Não tem como falar de privacidade de dados sem segurança e governança de informação. Então, aqui a gente aprende muito sobre política de informação. Para formação de PO, você tem que ter esses três passos aqui, tá? E aí existem qualificações complementares, tá? Que você busca mais especializadas, tá? Por exemplo, aqui é sobre documentação do projeto de adequação. Como é que você documenta um projeto, uma empresa que vai se adequar à LGPD, precisa ter uma documentação organizada e definida do que ela tem que fazer. Então, aqui a gente tem uma capacitação de documentação, de adequação, e depois o recomendado, eu também recomendo fortemente, é na área de projeto de conformidade. É muito ligado à documentação, tá? Só que a documentação ela tem um foco muito no documento que vai ser gerado, principalmente para a autoridade nacional. Já o projeto de conformidade, a gente está olhando para os processos, ferramentas de implantação. Tá? Então, quem quiser mais informação, quem quiser se qualificar nessa área, eu dou a dica do caminho que eu, pessoalmente, estou seguindo e venho fazendo, tá? Junto à privacidade de dados. As três para formação de PO e as especializadas, eu recomendo documentação e projeto de conformidade. Beleza? Bom, com isso, eu quero dar a notícia para os assinantes e para os parceiros do Saque Fiscal, que a partir de segunda-feira a gente inaugura a categoria LGPD e privacidade de dados dentro do Saque Fiscal. Então, hoje, a Software House, ela até pode se achar um pouco desamparada nesse aspecto. Os clientes perguntam, o mercado pergunta, e ela fica ali para um lado, para o outro, sem saber muito aonde buscar. Então, a gente está dando mais esse passo no Saque Fiscal para as Software Houses, atendendo às demandas de LGPD e privacidade de dados no nosso Helpdesk. Então, a partir de segunda, vocês vão ter a categoria LGPD e privacidade de dados, onde vocês podem abrir chamados com dúvidas, questionamentos, colocar situações que os clientes estão apertando vocês, ou dúvidas sobre a adequação do software. A partir de segunda, vocês contam com a categoria LGPD e privacidade de dados no Saque Fiscal para vocês assinantes poderem ter mais um amparo, né? A gente já está cuidando de vocês ali na parte fiscal e também na parte de privacidade de dados. Muito obrigado por vocês dedicarem o tempo de vocês aqui a essa reunião que a gente queria fazer sobre esse assunto. Essa primeira foi especificamente para conceituação, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês agora. Foi para conceituação, beleza? Para nivelar a régua dos conceitos sobre LGPD, privacidade de dados, controlador, titular, o que o pessoal fala, de uma forma mais pragmática, tá? Tentei enxugar bastante o conteúdo que a gente vê na formação para não ficar uma coisa muito prolixa, muito massiva, para a gente poder ir para a parte prática. Então, nós vamos ter uma segunda reunião com assinantes e parceiros, onde eu quero trazer agora os aspectos mais práticos, tá? Mas para isso a gente precisava passar a régua e nivelar os conceitos. Eu quero deixar aqui os microfones abertos, vou passar o olho no chat. Dúvidas, vão me perguntando aí, vamos debatendo em conjunto. Fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, comentar, estou à disposição aqui de vocês e dos convidados. Marcão. Opa, fala, Wendel. Rapaz, eu notei algumas dúvidas aqui, não sei se cabe nessa reunião ou na segunda. Vai falando. Só antes de você perguntar, pessoal, 6, 7 e 8 de outubro vai ser o primeiro ACBR Day online. Depois o Daniel vai dar mais informações, já estou antecipando aqui para o Daniel, mas o Saque Fiscal vai estar no terceiro ACBR Day, tá? Com muito orgulho, segundo para o Saque Fiscal, terceiro do ACBR. E nós vamos levar esse tema também, LGPD, tem um tempo lá para a gente vai também levar isso aí para o ACBR. Então, aqui é só um esquenta para a gente poder chegar com mais coisas lá no ACBR Day, tá?
Vai lá, Wender, pode mandar. E pintaram algumas dúvidas aqui sobre o funcionamento nas empresas, né? Por exemplo, segurança da informação. O banco de dados que está lá num ambiente interno, ou que talvez você fornece algum serviço via web service, que não tem criptografia, né? Como fica isso? Bom, Que pode ser interceptado o dado ali, né? Sim, sim, sim. O que acontece, ó? A LGPD e a GDPR, primeira quebra de paradigma, ela não veio para evitar vazamento de dados pessoais. Não. Por quê? Porque o vazamento vai acontecer. Isso é fato. Mais cedo, mais tarde, grande ou pequeno, o vazamento vai acontecer. A LGPD, a implantação da LGPD não é para evitar vazamento. É para você adotar medidas quando isso acontecer. Ou seja, ela já assume que o dado vai vazar. Agora, quando ele vazar, o que vai acontecer? Opa, eu tenho projeto de adequação, tenho documentação, tomei as medidas cabíveis, comuniquei. Tem situações que você tem que fazer, por exemplo, o chamamento da imprensa, tem situações que não, tem situação que você tem que notificar o titular, avisar para ele que o dado dele foi vazado, como foi vazado, quando foi vazado, possivelmente para onde. Tem situações que não precisa. Então, quando vem a autoridade nacional, que é a NPD, depois de uma denúncia, depois de um incidente de vazamento de dados, ela não vem olhar se o banco está encriptado, se não está, se você tem que ter firewall. Não. Ela quer saber o seguinte, amigão, vazou 1 milhão de registros aqui e foi da sua empresa. Me conte o que você fez com isso. Pronto, você vai apresentar sua documentação, o DPIA, relatórios, como é que é o tratamento, o inventário de dados, mostrar de onde saiu, que você tem o controle. Então, não necessariamente você vai ser multado, não. Se você comprovar, depois do incidente, que você tem todo o compliance certinho implementado, relatório, documentação, tudo prontinho, no máximo toma uma advertência. As multas e problemas vêm quando vaza a informação. E não é que o banco está aqui, ou o banco é online, ou está encriptado ou não. É que você não tem nada de privacidade de dados. Você não tem projeto de implementação, não tem documentação, não tem inventário de dados, não tem mapeamento de nada. Aí você tem um problema. Não, eu tenho quase tudo. Não, poxa, não tenho isso aqui. As multas, a própria lei diz, ela não pode ser desproporcional. Se você tem 90% do compliant certinho, você não pode pagar uma multa milionária. Então, as sanções, ela vem para quê? Não é para você ser penalizado porque o dado vazou. É para você ser penalizado porque o dado vazou e você não estava nem aí para isso. Você não tinha nenhuma medida de privacidade de dados. Você não tinha nada, entendeu? Então, em relação ao banco de dados especificamente, na verdade, assim, não faz diferença se o banco está aqui, está na nuvem. Você tem que ter as medidas necessárias. Olha, os dados que estão no banco, eles estão dentro do prazo, dentro da finalidade. O tratamento que está sendo feito está dentro, foi informado durante a coleta, isso aí já tirou uma laje de responsabilidade das costas. No nosso caso, automação comercial, automação fiscal, a gente já é protegido com relação ao armazenamento pela legislação civil. Tá? Ó, tem que armazenar 5 anos e 20 anos. Isso é fato. 5 anos documentos fiscais, 20 anos dados de departamento pessoal e social. Então, está armazenado. Beleza, mas vazou. Não é porque você era obrigado a guardar 5 anos que poderia vazar. Não. Você cumpriu uma legislação que te impede de anonimizar esses dados. Mas não te exime de ter a privacidade dele adequada. Entendeu? Entendi. Eu assisti uma live com o Branas lá e um pessoal lá sobre LGPD. Eu até gostei do tema e tal. Sim. Mas me assustou um pouco, porque, rapaz, os caras colocaram situações lá que até backup que você tem, se o cliente solicitar que você elimine esses dados dele, até um backup que você tem lá de muito tempo atrás guardado em uma fita, você vai ter que eliminar. Aí cai no que eu falei no começo. Eu participei de lives desastrosas,
tá? Com gente de nome na comunidade por conta disso. Esse tipo de especulação. A própria lei, a própria LGPD prevê limitação técnica. Então, a própria eliminação de dados, ela vai até o limite da limitação técnica. Olha, eu tenho um banco de dados, vamos chamar de banco quente, e eu tenho backup de 20 anos, cara. Eu não vou anonimizar 20 anos de informação, que esse backup está em vários bancos, está em fita, e você esbarra na limitação técnica. Então, não é esse o foco, vamos falar assim, da autoridade nacional. Ela quer ver que a empresa está fazendo o papelzinho dela bonitinho. E ali ela esbarrou na limitação técnica. Eu não vou ficar anonimizando dados de backup em fita, não. Agora, os dados quentes, aquilo que está sendo manipulado, está dentro do compliance. Está documentado, está organizado, está protegido, beleza. Pô, show de bola. Pô, vou dar um exemplo claro. Você fez o dever de casa no teu software, tá tudo como tem que estar, mas o funcionário na tela pegou o celular, pô, tirou foto. É uma das perguntas que eu tenho aqui. Do monte de cadastro. Bom, primeiro, a empresa, o controlador, é quem sempre vai ser responsabilizado. Então, nunca a empresa vai poder chegar na autoridade nacional e falar assim, olha, esse funcionário foi o culpado, está aqui, ó, resolve ele. Não. Não importa, o funcionário é seu. Tem que fazer parte da sua política de privacidade de dados o seguinte, olha, onde tem dados sensíveis eu me cerquei. É cabível na minha empresa que nesse setor as pessoas não usem o celular durante o expediente? Faz sentido? Faz. Então vai estar na minha política. Olha só, pessoal de telemarketing que passa o dia em cima de dados pessoais não pode usar o celular durante o horário de expediente. Perfeitamente cabível. Pronto. Se o cara tirou do bolso escondidinho, pá, e fez a foto, ele já cometeu uma falta funcional. Ele já pode ser advertido pela empresa porque ele infringiu uma regra, uma norma da empresa. Não pode usar celular nesse setor. Mas isso pode acontecer até com o DAV, né? Tem lá um Sim, DAV com sim, dado, sim. o DAV Pode. vazou ali na loja. Né? Pode. Pronto, você agora tocou no ponto X. Se houver um incidente e aí a empresa foi denunciada, a primeira coisa que você tem que explicar é como é que isso vazou. Isso já te resolve um caminhão de problema. Agora, se quando chega a turma, a cavalaria, e você não sabe nem como vazou e de onde vazou, aí você tem um problema. Por quê? Porque o seu fluxo de dados, a gente chama de inventário de dados, não está feito. Ou está desatualizado. A gente vai falar sobre isso na segunda reunião. Na cobrança, por exemplo, dessa informação de como vazou, pô, isso é muito relativo, é muito difícil a empresa conseguir dizer ali, ó, a informação vazou porque um DAV caiu no chão e alguém pegou, um exemplo. Vamos lá. Eu tô sendo bem pragmático na coisa, sim, né? Mas... Sim. Não, o que você está falando é pertinente e assim, cara, eu vou dar um relato pessoal, tá? Eu acho que eu até confidencializei na época, eu acho que o Daniel, falei, cara, eu vou começar a abraçar essa área, vou mergulhar porque vai pegar as software houses aí. Foi um investimento caro, esses treinamentos, não foi barato. Hoje, durante a pandemia, eu já dou uma dica a vocês. Quem tiver a fim de fazer, os preços estão lá embaixo, porque os caras despencaram o preço de treinamento depois da pandemia, tá? Os cursos estão bem mais baratos do que eu paguei na época. Mas, assim, eu fui um cara que, quando paguei os cursos, cara, sabe quando você entra para um negócio todo armado até a guerra, para ir para a guerra? Pronto, eu entrei com um monte de questionamento e, cara, eu fui desarmando muitos à medida que eu ia me inteirando dos conceitos. Então, primeiro, você tem que estar predisposto a abrir a mente e absorver o conceito. Segundo, cara, por exemplo, eu chamo de negacionistas. O que é um negacionista? LGPD não vai emplacar, isso não vai vingar, cara, isso não dá em nada. Velho, quanto mais você se negar, mais você vai estar apertado do seu prazo de adequação. Mas, assim, isso que você falou, tem coisa que não dá para a empresa. No projeto de adequação, uma premissa é o inventário de dados. A empresa ela tem que ter mapeada por onde a informação de dados pessoais trafega dentro dela. Ó, eu tenho dados pessoais no comercial, no financeiro, eles entram por aqui, passam por aqui, são armazenados aqui, tem todo um processo
de mapeamento de dados pessoais. Isso já é a base para ela identificar onde possivelmente foi vazado. Começa por aí. Aí ela começa a se cercar. Segundo, a ferramenta tem que propiciar algumas coisas para ela. Vou deixar uma dica que eu queria tratar muito na segunda reunião, que é a parte prática, tá? Vão se acostumando com o log. Nunca foi tão importante o log como agora com a privacidade de dados LGPD, porque o log vai ser seu melhor amigo. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Alguém acessou um dado pessoal, tem que estar no log. Qual foi o usuário, quando, que horas, que dia acessou qual dado pessoal. Pronto. Depois ele fez o quê? Não, ele só saiu. Não, ele imprimiu. Não, ele deu um print na tela. Ele mandou. Se ele tirou foto do celular, seu sistema não tem como saber. Mas se ele deu um print screen, seu sistema tem como saber. Então você começa a ir cercando dentro do fluxo de dados pessoais, onde tem possibilidade de vazamento. E aí você vai... Lógico, existem aqueles que têm software e simplesmente, cara, não acho que eu tenho que fazer nada. Quem vai avaliar é o teu cliente. A bucha é dele. É ele que tem que implementar o compliance, não é a software house. A software house ela é uma ferramenta que a empresa usa. A empresa tem que implementar o compliance. Ela vai, obviamente que ela vai olhar, cara, essa ferramenta não me dá segurança, os caras não querem mexer nisso, não querem se adequar. Vou ter que procurar outro. Vai depender da empresa. Agora, o que eu vejo como preocupação desnecessária? Poxa, eu atendo o ramo de fast food, delivery. Cara, aquele carinha que vende hambúrguer pelo delivery, aquela pirosquinha, é ele o foco na privacidade de dados? É ele que você vai se preocupar agora? Não. Quem que está preocupado agora? Quem atende grandes varejistas, empresas de telecomunicação, né? Começa pelos grandes, que é onde a gente sabe que tem. E depois isso vai afunilando. Daí a necessidade da NPD. Ela não está criada ainda para dizer assim, ó, vamos começar por qual critério? Não, vai ser empresas desse porte, com esse faturamento. A gente só tem um calendário legal de vigência da lei. Mas a gente não tem as normas técnicas ainda com uma série de procedimentos. Está faltando, tem esse vácuo da NPD, entendeu? E aí, para efeito de cronograma, o que acontece? A lei foi prorrogada, só que tem uma medida provisória, que teve a sua votação adiada para 14 de agosto. Ela caduca em 14 de agosto. Se essa medida provisória, 959, se eu não me engano, se ela não for votada até 14 de agosto, vai ter uma ocorrência inédita no Brasil, que é o quê? A lei que foi prorrogada, como a medida provisória, ela não foi votada, que ajusta algumas coisas, a medida provisória não altera a lei, ela só ajusta as sanções. O que vai acontecer? Se ela não for votada, a vigência retroage para 1º de agosto, que era o prazo inicial. Agora, se ela for votada, prossegue para o ano que vem, maio, vigência, e agosto, as sanções. Tá? O que mais? Dúvidas? Comentários? Tem mais um aqui. Como é que a empresa que coleta os dados, o que é que ela vai usar como prova de consentimento do titular dos dados? Cara, a princípio, assim, no caso, sabe aquela aqui, ó. Vamos lá. Pá. Tá vendo aqui? Não deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Screen, vamos lá. Pronto. Tá vendo esse caso aqui, ó? Vou usar o site, beleza? Carregou minha tela para vocês? Tá, carregou. Beleza, pronto. Olha só. A partir daqui, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou deixar meus dados depois que eu fizer isso aqui. No mínimo, eu tenho que armazenar essa seção. Peraí que eu dei um aceite aqui, foi sem querer. No mínimo, eu tenho que armazenar o quê? Eu tenho que armazenar junto dos dados que foram informados. É que eu já dei aceite e já ficou na seção. Já ficou no cookie aqui, ó. Ele nem pede mais. Mas o que acontece? Mas aí o conceito da minha pergunta não foi numa interface como essa, numa realidade como essa, foi numa loja.
A pessoa chega num crediário, tem lá uma pessoa na mesa e vai fazer o cadastro. Né? Não é numa loja virtual ou no site, é num ambiente físico. Aí, na verdade, assim, vamos lá. E você cai, tá, no legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Eu só posso te vender se você me der os dados, porque seus dados têm que estar na nota. Eu não preciso provar o consentimento. Porque eu só consigo emitir a nota se você me der os dados. Tá, entendi. Entendeu? Aí você cai no legítimo interesse. O que a gente chama de legítimo interesse? Aquilo que é obrigatório para o processo. Ok. Marco, uma pergunta para você. Manda. Quando, por exemplo, uma software house tem um banco de dados muito grande, ele tem um sistema em nuvem, coleta muito XML. Ele, hoje em dia, informação, estão falando que é o novo ouro, né? Então, acho que no futuro muita gente vai estar atrás de empresas que têm grandes bases de XMLs para Big Data, né? Agora, quando você faz um Big Data, você mastiga todos aqueles XMLs e, de certa forma, você deixa anônima a informação das pessoas. Isso é permitido? Quando eu coletar esses dados do cliente, eu tenho que pedir a permissão dele para usar isso para Big Data ou não? Exatamente. O que acontece? A origem é a coleta. Vou coletar os dados. Para quê? Para emitir a nota. Eu sou controlador, sou loja. Beleza. Se eu não informei para ele que eu vou fazer uma outra coisa com esses dados, além da emissão da nota, na hora que eu fechar, que eu comprar uma ferramenta com uma plataforma do contador que faz gestão de documento fiscal, poxa, comprei a plataforma do contador, esses dados vai ter que ir para lá. Esse processo ele não está amparado por nenhuma obrigatoriedade legal. A obrigatoriedade legal é o quê? Os dados irem para a contabilidade e para a escrituração fiscal. Eu não sou obrigado a ter uma plataforma de gestão de documentos fiscais. Isso é um plus. Para esse plus, eu tenho que pedir o consentimento. Ou seja, as notas só vão para o Arquivei da vida, para a plataforma do contador, se a empresa, quando coletou, pedir permissão ao titular. Olha só, eu vou emitir esses dados, eu vou usar teus dados para emitir uma nota e eu tenho uma plataforma que gerencia meus documentos fiscais. Posso mandar isso para lá também? Se ele autorizar, beleza. Se não, só para contabilidade. Para mandar para contabilidade, você não precisa pedir autorização. É legítimo interesse. A empresa é obrigada a escriturar o documento. Mas para mandar para uma plataforma de gestão de documentos fiscais, você tem que pedir consentimento. Então... Só até complementando a essa pergunta que o rapaz fez. Nesse caso, como seria essa autorização? Tem que ter alguma assinatura? Gestão. Até mesmo porque... Bom, aí o que acontece? A gente tem que ser prudente em algumas coisas, porque esbarra na questão legal. E qual que é um outro erro, ao meu ver, de profissionais de privacidade de dados, gente que fala de LGPD, gente que até promove treinamento, é quando ele não é advogado e ele entra na esfera legal. Eu acho um equívoco grande. Então, assim, o que a lei diz para o profissional de privacidade de dados? É preciso gerenciar o consentimento. Quais são as formas legais de eu me documentar disso? Eu preciso de um advogado. Entendeu? Eu estaria sendo, como é que eu vou te falar? Imprudente se eu disser assim, pega uma declaração assinada sem firma reconhecida. Eu não sou advogado para garantir para você que esse seria o procedimento legal. Eu posso te falar o seguinte, é preciso consentimento e é preciso legalizar esse consentimento de alguma forma. Agora, a gente precisa de um profissional de direito que diga para a gente, isso aqui pode, isso aqui não serve. Entendeu? E Marcos. Opa, fala, Jorge. Beleza, irmão? Deixa eu só te falar uma coisa aqui. O pessoal, estou vendo muita dúvida com relação ao consentimento e está sendo muito falado com relação a isso. Só que é um pouco de cuidado com relação ao consentimento, porque é a via mais frágil que tem para você manter esses dados. Porque a qualquer momento, o dono do dado, ele pode dizer, não, eu não quero mais que você guarde esses dados aqui. Ele pode revogar. Então, tem um pouco de cuidado com relação ao consentimento, apesar de ser o mais fácil, mas a compensação é o mais frágil que tem.
Então, um pouco de cuidado com relação a pedir consentimento, porque pode ser revogado a qualquer momento. Isso pode quebrar as pernas de muitas empresas aí. Então, pode falar, pode continuar. Eu fiz questão de falar de gestão de consentimento nessa nossa reunião, que é conceitual para nivelar a régua, porque eu também já observei pouca atenção dada em algumas lives, conteúdos que eu consumo, a essa etapa de gestão de consentimento. O pessoal considera uma coisa meio... Não é que é banal, eu também não posso dizer que eles consideram banal, mas não tem essa importância que você falou, Jorge, de, poxa, aqui tem uma fragilidade grande na privacidade de dados. A gestão desse consentimento. Por isso que eu trouxe o tema gestão de consentimento para finalizar com aqueles exemplos ali de UI e tal, só para trazer isso à tona. A gente tem que se preocupar, sim, com a gestão de consentimento. Quanto ao que o Kermerson perguntou, mas aí eu pego por escrito, eu tiro uma foto dele assinando o papel, a gente precisa de um apoio jurídico junto ao LG profissional de direito, que tá contextualizado na questão da LGPD, para que ele também nos dê a luz. Olha só, Software House, os amparos legais que você pode ter são esses aqui, ó. Pronto. As ferramentas que você precisa, isso é fundamental. Acho que o Daniel estava junto na live da LGPD que o pessoal da Mentes que Pensam fez, espetacular. Tinha um profissional de privacidade de dados e tinha um advogado. Estavam os dois juntos. Eu achei muito pertinente, porque é natural que as dúvidas entrem no âmbito jurídico. E aí eu acho imprudente qualquer profissional de privacidade de dados entrar na esfera jurídica sem estar com um advogado do lado. Como eu não sou do direito, sou profissional de TI e de privacidade de dados, eu me limito à operação e aplicação da legislação. Quais ferramentas legais para isso? Vamos para um profissional de direito que esteja atualizado com privacidade de dados. É só uma coisa que eu vejo que muita gente se preocupa com relação a memorizar as leis. As leis, elas não foram feitas para serem memorizadas, elas foram feitas para ser consultadas, certo? Eu vejo muita gente se preocupando com, eu tenho que gravar artigo Y, X e Z. Eu falei, não é assim. Tanto é que advogado tem tanto de livros com relação às leis, é para isso, porque ele vai ter que consultar a lei e tal, né? Porque isso é muito interpretativo também. Uma outra coisa que a gente tem que esperar são as diretrizes da autoridade nacional, porque ela vai impor algumas coisas, alguns comportamentos, né? Seja ele dentro do software ou não. Eu também vejo muita questão, muitas dúvidas com relação a justamente esse consentimento visual, né, o UI, e ele tem que ser o mais facilitado possível para o cliente, né, para o usuário. Ou seja, tu tem um site lá de uma software house, então um site que você precisa vai criar o cadastro dele lá e tem um checkbox que o Marcos falou que acabou esse negócio de deixar checado, né, tem que deixar checado, e se tiver mais funcionalidades dentro desse, ou seja, ele tem que tiver dado mais consentimento com um clique, e é da mesma forma que tem que ser feito para que ele revogue esse consentimento, com apenas um clique. Você não pode dificultar a revogação de forma nenhuma. Da mesma forma que você facilitou esse consentimento, você tem que deixar facilitado também a questão da revogação desse consentimento. Entendeu? Tá aí uma oportunidade para quem é de software, principalmente para quem tem perfil, né, de fábrica de software, de inovar, de estar lançando coisa nova no mercado. Cara, tá uma carência de plataforma de gestão de consentimento absurda. Se inteirar ou como módulo ou como ferramenta, enfim, algo nessa linha. Tanto é que o próprio Serpro já lançou o seu conjunto de APIs para privacidade de dados. Tem API para gestão de consentimento, API para mapeamento de dados pessoais. O Serpro lançou uma série de serviços em API para as empresas consumirem, tá? É bom e é ruim, tá? Eu chamo a atenção para o cuidado com que você terceiriza, porque quando você pegou toda a gestão de privacidade de dados e terceirizou em API, a hora que você ficar sem internet, você ficou sem a gestão disso. Então, tem que levar algumas coisas. Fala, Anderson, grande Anderson. Olha aí. Não, e até anotei agora a questão que tu comentou aqui, a questão do log também antes, né? Porque a partir do momento que tu tem autorização, e que nem o pessoal está comentando, é facilitar a revogação também.
No exemplo do portal que tu comentou, o cliente me autorizou no começo do mês. Eu tinha autorização dele e enviei os dados do portal. O contador usou, baixou, tudo mais. No final do mês ele veio e revogou. Eu tenho que ter isso documentado para dizer que no dia que eu enviei lá para o portal, naquela época lá, eu tinha autorização dele. Num log, alguma coisa, né? E ele me revogou isso depois da data que já ocorreu lá, que eu já enviei, enfim. Exatamente. Vai muito da argumentação na hora da coleta. Olha só, eu preciso que os dados que estão na nota, você me autorize a irem para a nossa plataforma de gestão de documentos fiscais, porque facilita a vida do contador, mas os dados não saem de lá e só quem tem acesso é o nosso contador. Aí começa um trabalho também de convencimento do titular. Você precisa vender para o titular que ele está seguro ali, que tá, senão você não consegue consentimento de ninguém, né? Então você vem com um argumento bem montado, bem sólido, ou demonstra, olha só, eu preciso da sua autorização, tá aqui, demonstra se for o caso, e aí você também tem que garantir que é só para aquela finalidade. Ó, os XMLs vão para uma plataforma e só o contador tem acesso, não tem outra finalidade. Aconteceu um incidente, você consegue com um log comprovar que você estava cumprindo a finalidade. Ó, os documentos estavam aqui, foi emitida a nota, subiu para a plataforma, só o contador teve acesso e ó, não foi daqui. Então, vai exigir bastante. E também para a questão que eu estava comentando, a questão que na época, por exemplo, depois o cliente vem e revoga no mês que vem, mas na época lá a gente tinha autorização para enviar e tudo mais, né? Nesse caso dele autorizar e depois revogar, né? Exatamente, você registrou quando ele autorizou, registrou quando ele revogou, está lá no inventário de dados. Isso aí. Marco, até fazer um comentário em relação a essa subir o dado para a plataforma, isso não pode ser encarado como backup, porque ninguém vai fazer backup na máquina local, né? O cara vai lá, formata, pega um vírus, alguma coisa. Então você precisa eu diria o seguinte, tá? Para subir na plataforma, se você encarar que a plataforma é o seu local de backup. Então, a partir do momento que você assume isso, a partir do momento que você assume que ela é um local de backup, ela não pode ser meio de trânsito. É backup. Se é backup, está guardado. Eu não posso considerar como backup um negócio que os contadores todo mês acessam. Não, então eu tenho que ter o backup e tenho que ter um meio de transferência de dados ali que todo mês todo mundo acessa. O escritório de contabilidade pode ter 10 funcionários no setor fiscal. Tem 10 pessoas acessando aquilo ali. Não é um backup. Agora, no conceito de backup, eu armazenei e ele não está acessível. O que é o backup? Aquele dado não sofre modificação, ele não é acessado, ele é guardado. Aí, beleza. Agora, aquele que vai ficar sofrendo modificação e que está tendo vários acessos, pericialmente, né, ele é descaracterizado como backup. Mas, assim, a discussão também vai longe. Tipo, se aconteceu pela plataforma e o cara quiser ir para a briga mesmo, judicializar isso, vai requerer perícia e uma série de fatores. Por isso que eu falo, é o que o Jorge falou, cara, é muito mais do que a lei. É a gente ter a cultura de ter cuidado com os dados das pessoas. A gente não tem essa cultura hoje. Poxa, o cara me confiou nome, CPF e telefone dele. Eu não posso banalizar isso. Então, o apelo dos profissionais de privacidade de dados, a maioria, e os sérios, né, é que assim, você comece a despertar a cultura de ter o cuidado com aqueles dados pessoais. Pô, não pode isso aqui simplesmente, banalmente, sair para todo mundo, entendeu? É mais o trabalho hoje é de conscientização para a gente acordar para o cuidado com a privacidade de dados. Marcos. Manda. Com relação à questão de backup, na verdade, a lei não trata a questão do backup, certo? Isso aí é fato. O que acontece na União Europeia, a questão dos backups em fita, é que eles ali é como fosse um arquivo deletado. Ou seja, são dados deletáveis lá. Mas é uma coisa que foi tratada lá, não tem nada com a lei com relação aqui. Isso. Aí eu acredito que a autoridade nacional é que deve dar algum direcionamento com relação a esses backups aí. Mas a lei atual realmente não trata com relação aos backups. Então, acho que a preocupação não é tanto aos backups em si, né? É mais com relação aos dados tratáveis ali, com maior facilidade dentro do software. Isso. A preocupação maior são os dados que estão quentes, trafegando, né? E segundo, a gente teve uma live recente com o pessoal da Microsoft. Eu estava nessa live e estavam DBAs nessa live. E quando se falava em backup, a gente colocou lá, olha só,
na própria LGPD, ela dá a questão da limitação técnica. Então, você, junto à autoridade nacional, uma vez que você comprova, cara, eu fiz o meu trabalho de casa até aqui, agora eu tenho 10 anos de backup em vários bancos legados, em fitas, etc., que tecnicamente é inviável ir nesses dados aqui e mexer. Não, a gente não vê um cenário de que a NPD, pô, não, de jeito nenhum. Você consegue argumentar a limitação técnica de ficar mexendo em backup antigo. Agora, ela vai te cobrar. Onde é que está esse backup? Quem tem acesso a esse backup? Como é o acesso a ele? Se for um backup que todo mundo tem acesso e que está frágil, pô, não é o backup o problema. O problema é a política de segurança dos dados, entendeu? Na verdade, acho que ela não vai nem mexer no backup. Na verdade, assim, ela quer saber da onde houve o vazamento. Se o vazamento houve nos dados quentes ou foi nos dados frios, ou seja, foi roubado um backup, um arquivo de backup. Aí sim a autoridade nacional vai querer saber como isso foi feito. Agora, ela não vai na tua empresa e saber como é que está o backup. Até que não tem um vazamento. Ela quer saber se o que tu tem hoje está adequado ao que a gente está pedindo. Se você fez o dever de casa. Você fez o dever de casa? Tem um compliance implementado? Tem documentação? Tem inventário de dados? Cara, beleza. É isso aí. Ô Marcos, seguinte. Manda. No caso do Grande Rafael. Tudo bom? No caso do Big Data, por exemplo, se eu pegar só os dados do produto, só essa parte que para fazer essa pesquisa de preço, ou coleta de dados de produtos em si, então nesse caso ele não cai na LGPD, no caso, né? Não. Eu não estou pegando nada do cliente, estou pegando só o dado de produto da venda. O que não envolve dados sensíveis, dados pessoais, ele sai totalmente do guarda-chuva da legislação. Não... O povo do Big Data é só pouca adequação que eles têm que fazer, então. Pouca. O pessoal de Big Data é basicamente... Não precisa pegar só... Eu não sou DBA, mas seria uma normalização. Em cima do Big Data, os dados pessoais têm que estar separados, inacessível, parará, e o que é do Big Data ali, isolado, basicamente nessa linha, exatamente. Obrigado. Eu acho a questão do consentimento, uma coisa ainda muito subjetiva. Né? Qualquer pessoa pode chegar, por exemplo, num site daquele que você mencionou ali, que mostrou, você marca que consente e tal, chegar ali e colocar o nome de outra pessoa, ou os dados de outra pessoa que ele conseguiu de alguma forma. Né? Se aquilo vazou pelo site, qual a comprovação de consentimento que tem ali, se não houve um certificado digital para dizer que foi aquela pessoa que fez aquilo? Entendeu? Boa. Eu acho muito subjetiva a coisa, é muito, muito vago ainda. Sim. Essa cobrança do consentimento, né? Rapaz, os profissionais, os encarregados de dados, os DPOs, o pessoal que fez certificação e tal, assim, cara, tem um calhamaço de coisas que quando falar assim, está criada a NPD, rapaz, e-mail, uma enxurrada de questionamento operacional. Vai ter um plano de trabalho gigante para o pessoal da NPD poder justamente direcionar essas questões. O que ela vai considerar, o que ela não vai considerar, o aparo jurídico. Vai ter muita água pela frente, muita. O que eu acho bacana poxa, ficamos um tempo aí com acho que 30 pessoas na sala, são 30 pessoas que deram importância ao tema de privacidade de dados. Isso já é alguma coisa. A gente está debatendo o assunto, entendeu? A gente está preocupado com o assunto, se vai implementar, como vai ou não, mas o fato de cada vez mais estar se falando disso é a mobilização que a gente vem provocando, entendeu? É a questão da preocupação com dados pessoais. Cara, não posso banalizar a manipulação disso. É uma ficha, é um currículo, empresa de RH, mão na cabeça, filho. Um monte de currículo ali que é um galão de gasolina. Então, tem que ter o zelo, o cuidado com o dado pessoal. É essa cultura que a gente quer promover e alavancar, entendeu? Marcos, eu estou atrapalhando, né? Deixa eu te falar. Não, fica à vontade. Estamos em casa aqui. Do Wendel. E, cara, Wendel, isso se mostra ainda mais que você deve evitar o máximo possível o consentimento. Entendeu? Por conta dessa fragilidade. Entendeu? Ainda mais fazendo coisas em plataformas online. Quando a pessoa vai na loja, alguma coisa assim, você tem algum contrato, alguma coisa que você pode pedir consentimento dele e com o check ele pode fazer isso. Porque na plataforma online você tem... não tem como dizer quem é ou deixa de ser. Então,
se torna ainda muito mais frágil ainda usar o consentimento. O consentimento deve ser usado quando? A questão do uso de analytics, cookies, sessões. Isso aí é um consentimento que o usuário vai ter que dar, que é o usuário. A gente não está identificando quem é o usuário. Para a gente, o usuário é comum. Agora, quando há um cadastro, alguma coisa assim, por mais que eu vá na loja, e tem muita loja que não pede minha identidade, vamos dizer assim, isso pode ocorrer fraude, entendeu? Isso pode ocorrer fraude. Isso aí é uma mão de duas vias. É uma confiança. Do mesmo jeito que o cliente está indo na loja e confia que os meus dados vão ficar guardados e serão bem tratados, você confia que aquela pessoa realmente é aquela pessoa que está fazendo aquela operação, aquela compra, por exemplo. Entendeu? E se cerca de e-mails, né? Dependendo do que é. É para uma operação comercial e tal, aí vale a confirmação, recebemos seus dados, queríamos confirmar se são seus e tal. Vai de cada processo, de cada regra de negócio. Porque, por exemplo, quando a gente fecha um contrato com qualquer outra empresa, ela pede, por exemplo, de empresa para empresa, ela pede um contrato social. E de uma pessoa física para uma empresa, ela pede, no mínimo, a documentação, certo? Então, isso depende muito realmente do trato que a empresa vai dar, né? Da sua... Porque, assim, o que eu vejo é que muita gente pensa que a LGPD vai mudar a empresa, como a empresa trabalha. Não é assim. A LGPD, ela vai mudar como a empresa trata esses dados, ou seja, protege esses dados. Você vai poder coletar da mesma forma. Só que o que vai mudar é que você precisa de um consentimento, você precisa de um contrato, você precisa de várias formas de resguardar aquelas informações do usuário. O que vai mudar é isso, mas você vai continuar pedindo os mesmos dados. Agora tem que ter um cuidado também, por exemplo, tem algumas situações de que você não precisa de dado X, vai pedir por quê? Porque isso aí já é, por exemplo, dados sensíveis. Sim. Tem gente que pede, em um cadastro de compra simples, pede um dado sensível, por exemplo. Entendeu? Então, não é viável, até porque se esse dado sensível vazar, com certeza a amplitude da multa é muito maior do que só aqueles dados simples, né? Que são dados pessoais simples. Agora, se vazar um dado simples junto com um dado sensível, com certeza a sanção é muito maior e você dificilmente vai dizer para a autoridade nacional você precisa daquele dado por causa disso e disso, que ela não vai acreditar nisso. Exato. Para os titulares, vou deixar uma dica de encerramento aqui, para a gente não atrapalhar muito a sexta de vocês, já vai dar 10 horas aqui, fizemos 2 horas aqui de reunião, mas uma dica para os titulares, né? A gente aprende isso nos treinamentos. Vou fazer uma compra na Saraiva. Fiz uma compra na Saraiva, poxa, daqui a pouco começa a receber um monte de ligação, né? E como é que eu sei de onde vazou? Então a gente começa a criar o costume de taguear onde eu deixo meus dados. Então, se eu vou fazer uma compra na Saraiva, eu vou preencher meu nome como Marco Polo, Saraiva, Viana. Pronto. Se por acaso eu começar a receber e-mail da Unimed me vendendo plano de saúde, senhor Marco Polo, Saraiva, Viana, somos da Unimed Parará, eu já sei de onde saiu o dado. Pô, vazou da Saraiva. Porque o único lugar que eu deixei esse nome, Marco Polo, Saraiva, Viana, foi na compra que eu fiz na Saraiva. Vou comprar no Magazine Luiza. Marco Polo, Magazine Luiza, Viana. Pronto. Se por acaso alguém me mandar um e-mail, tagueado lá e chegar me vendendo móveis, qualquer campanha com um nome que eu deixei de outro site, eu já consigo identificar de onde saiu a informação. Então, uma dica é você, nas compras, que você não pelo menos quer monitorar se seus dados vai para algum outro lugar, é você taguear ali de onde você está comprando, usa o nome ali no seu sobrenome no meio e você começa a mapear de onde saiu, de onde vazou o seu cadastro. Beleza? Bom, com isso a gente dá 10 horas aí já, fizemos 2 horas de reunião. Eu queria agradecer imensamente quem se propôs aí, plena sexta-feira, a participar da nossa reunião. Vem mais coisa por aí, tá? Muita coisa bacana a gente quer trazer aí para o pessoal. Os convidados, queria agradecer o carinho aí do pessoal do ACBR, o pessoal das comunidades, o Giovanni da Gertec, o pessoal parceiro aí nosso, que sempre puderem prestigiar nossas reuniões aí para assinantes, a gente vai estar trazendo isso, um tema onde a gente disserta alguma coisa que está tendo necessidade de debater e abrir aí para a gente debater em conjunto com os assinantes, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. A partir de segunda, no Saque Fiscal, você já pode abrir chamados
sobre LGPD, que a gente já está chegando junto aí também no tema, tá? Beleza? Gente, brigadão de coração e estamos à disposição de vocês. Até mais. Valeu, grande abraço. Agora é cerveja. Falou, até mais. Falou.